Oi, gente. Vamos à continuação da aula sobre restaurações de resina em dentes anteriores, tá? Hoje a gente vai falar da terceira técnica para restaurar dentes anteriores com preparos do tipo classe 4, fraturas de ângulo, né? Seja esse por lesão de cárie ou por trauma, como esse da tela. E nós falamos então, vamos recapitular, a gente falou na outra aula sobre a técnica à mão livre, que a gente começa pela dentina e depois termina no esmalte. A gente falou sobre a técnica com a matriz de poliéster, ou bem adaptadinha, ou com o polegar, ou com o polegar pela palatina, apoiando a matriz de poliéster e a aplicação do esmalte da concha palatina e depois vindo com a dentina e o esmalte final. E hoje a gente vai falar de uma técnica que facilita muito a nossa vida e que quando o paciente permite, ou seja, ele não está com a expectativa total de sair com o dente restaurado naquela sessão, a gente pode fazer a técnica da guia de silicona. O que é isso? Por exemplo, vocês estão frente a esse menino aí. Isso é caso de aluno, tá? Em geral, nas aulas eu gosto, alguns casos são meus, outros casos são de alunos, outros casos até podem ser que sejam de livros, tá? Mas no caso, esse é um caso de um aluno da Integradinha, que era uma disciplina do 5º ano que eu dava aula, agora não estou mais, estou só com vocês. Então sempre fica um caso um pouquinho mais limitado, mas enfim, muito bom, tá? Até para explicar para vocês e ver que vocês são capazes de fazer casos muito bons, certo? E que a gente senta, ajuda, enfim. Então, como é que a gente faz em 2 sessões a classe 4, até para facilitar a nossa vida no que diz respeito ao contorno da concha palatina e do bordo incisal? A gente recebe esse paciente, molda ele, pode ser com alginato ou com silicona. No caso da dentística, possivelmente a gente faça com um alginato bom. Esse menino estava com muita placa, porque ele estava no momento com dentes apinhados e no momento de troca de dentes e tal. Então a gente deu uma instrução de higiene para ele, para que numa segunda sessão ele viesse, até a segunda foto acho que foi da segunda sessão, tá, que os dentes estão mais limpos, ele viesse com uma outra condição para que não houvesse sangramento, visto que a gente queria trabalhar com isolamento relativo. Tá? Então a gente molda, a gente vaza um modelo e nesse modelo a gente pode construir o nosso futuro dente ou em cera, que é o que o laboratório faz, ou seja, a gente também tem a possibilidade de mandar para o laboratório ou nós mesmos fazermos para treinar a anatomia dental. Ou então com resina, a gente chama resinamento, construindo um modelo com uma resina. No teu consultório pode pegar uma resina antiga, até guardar uma velha, já passou da validade só para isso, e fazer uma moldagem no modelo pela parte palatina, o recorte da guia e guardar essa guia para a próxima sessão. Se essa guia for de silicona de adição, ela pode ser feita assim, ó, 1 semana ou até 10 dias antes da consulta e ela não vai distorcer. Se for silicona de condensação, tem que ser feito na mesma consulta que a gente for restaurar, tá? Bom, então estamos na segunda consulta, já confeccionamos a guia sob modelo, estamos fazendo com isolamento relativo. Então, primeiro passo, isolamento dos vizinhos, que a gente pode fazer ou com uma matriz ou com uma fita teflon, como está na foto. Tá? Condicionamento ácido total, condicionamento sempre além do bisel, preparo nesse caso seria só um bisel, né? Já é uma classe 4, sem cárie, sem nada, seria só um bisel um pouco grande aqui, porque a fratura é bem grande. Lavar, secar e aplicação do sistema adesivo. Por mais que seja um pouco mais profundo, não teve exposição pulpar nesse caso, então a gente optou por não colocar o ionômero de vidro para que a gente tivesse uma área melhor de selamento dentinário, tanto no interior da restauração quanto na periferia. Polimeriza o sistema adesivo. Esse sistema adesivo tem que ser um sistema adesivo para esmalte e para dentina, de preferência que é mais prático, aqueles num frasco único, com primer e adesivo juntos. E agora olha que interessante.
a gente faz um recorte dessa guia de silicona que a gente copiou o modelo com o nosso enceramento e posiciona sobre os dentes de forma que fique estável. Ou seja, a gente não pode cortar tão curta nos dentes de trás, de forma que ela fique caindo, tá? Então, a gente corta no dente anterior, no meio da face incisal, para que a gente consiga aplicar uma resina e ela nos dá o formato da incisal e da concha palatina. E nos lados, nos dentes vizinhos, a gente deixa um pouquinho cobrindo mais os dentes para a gente colocar e ela ficar quieta no lugar, sem precisar de apoio com os nossos dedos, para que a gente fique livre para trabalhar. A primeira resina a ser selecionada vai ser uma resina de esmalte. Previamente ao isolamento, seja relativo ou seja absoluto, a gente já selecionou uma resina de esmalte e uma resina de dentina. É o mínimo para a gente selecionar. Lembrando da aula passada, uma resina de dentina a gente seleciona no terço cervical e a resina de esmalte a gente seleciona mais no terço médio para incisal. Se observarmos o dente hidratado e o terço incisal, em geral de dentes jovens, sem desgaste, como esse dente aqui, tiver alguma característica específica do bordo incisal, como que áreas mais opacas e áreas mais translúcidas, ou algumas manchas brancas, como a gente vê no 11, que ainda está intacto, algumas estrias mais esbranquiçadas, para repor essa característica, a gente pode selecionar, então, resinas mais brancas para essa região ou mais transparente, conforme o caso. Então, primeira camada, no slide da minha esquerda, foi um esmalte translúcido para concha palatina, que tem esmalte. Segunda camada, deixa eu vou botar um cronômetro aqui que eu esqueci, já deve ter passado uns 10 minutos, porque senão o arquivo fica muito grande, eu não consigo colocar para vocês direto na plataforma. Aí tem que botar no mudo, é mais complicado. Enfim, então, uma segunda camada, aqui onde vocês veem que eu já estou construindo os mamelos, uma segunda camada de dentina. Essa segunda camada, ela não vai por cima de todo o bisel. Ela vai mais ou menos até metade do bisel. E a gente vem puxando os mamelos. Ah, mas aleatoriamente a gente puxa os mamelos? Não. A gente fez uma leitura detalhada com o dente vizinho hidratado, que está intacto, e a gente viu em que áreas eram mais opacos os mamelos e também pela textura superficial e pelas protuberâncias e reentrâncias dos dentes, a gente foi construindo esses mamelos de desenvolvimento do dente anterior, certo? Nesses espacinhos que ficaram entre os mamelos, entre a dentina opaca, a gente vai selecionar uma dentina translúcida. Em geral, é esse o mapeamento de dentes jovens anteriores. Nesse momento, a gente está trabalhando com uma espátula. A minha preferência é por uma espátula mais ampla e mais fina, para confeccionar as proximais de forma convexa. Eu gosto muito de, na hora dos mamelos, utilizar a Hollenbeck 6. Eu peço que vocês já, para agilizar, que a gente não vai ter tempo para perder na clínica quando a gente voltar dessa função, já agilizem uma espátula de um Hollenbeck 6, que vocês usavam para fazer restaurações de amálgama. Agora vocês vão usar para restaurações de resina, tanto em dentes posteriores, como para confecção de mamelos e entre os mamelos de dentes anteriores. E um pincel, como eu falei, chato e limpo. Tá? Então, por translucidez, vocês conseguem enxergar o esmalte, olha aquela foto palatina, o esmalte da concha palatina, que vocês podem observar que, inclusive, ele acaba tendo um certo excesso que corre por cima da face palatina, quase que em direção ao cíngulo. Por quê? Porque na matriz, a gente sempre vai ter que colocar a primeira camada de esmalte na mão, na matriz, e adaptar a matriz na palatina dos dentes, encostando nos dentes, no dente em questão, para que quando a gente polimerize, a gente possa até tirar aquela matriz e a resina vai estar
então adesivada na palatina. Isso faz com que a gente não tenha total controle, como se fosse a mão livre, e extravase um pouquinho de excesso. É uma limitação dessa técnica, normal. Depois a gente vai ter que fazer um acabamento um pouco maior nessa região. Sobre, ainda vendo de palatina, a gente consegue ver, ó, que a gente acertou bem a cor da dentina e que a gente consegue ver que o bordo incisal está livre para a parte translúcida, mas que a parte fraturada de dentina ficou muito próxima à opacidade da dentina natural do dente. Isso é super legal. Metade do caminho tá feito para acertar a restauração, tá? Então, sobre, ou melhor, no meio desses mamelos, eu escolhi um esmalte translúcido. Eu já falei para vocês que eu tenho uma preferência, e a gente acaba tendo umas certas manias depois de fazer tantas vezes, que o Grey Trans da 3M, da Filtek Z350, que é o GT, a nomenclatura dos esmaltes transparentes, translúcidos, eles em geral vão remeter a uma cor ou a uma opacidade, tá? Maior ou menor, tipo neutro, mais translúcido ou mais opaco. No caso da 3M, da família de caracterização incisal, o GT é o Gray Trans, ou seja, cinza. É um translúcido que puxa para o cinza. Me parece muito universal. Tem muito professor que gosta de Blue Trans, que é o BT. Eu já acho um pouco mais artificial, puxa para o azul. Tem o OT, que é o Orange, puxa para aqueles dentes mais opalescentes, mais laranjas, tá? Enfim, a gente é meio intuitiva a nomenclatura das resinas. Depois a gente pode conversar com isso, com vocês isso, olhando para as resinas na clínica, tá? Enfim, sobre a camada de dentina, então eu vou aplicar no meio dos mamelos esse trans. No caso de um bordo incisal bem branco, eu vou escolher uma resina branca, opaca. Ela pode ser uma B1, Bari ou Dentin, bem branca, ou tem umas que a gente gosta, que eu gosto muito, que se chama Extra White Bari. É uma resina para dentes clareados, mas ela é bem branca opaca. A gente faz uma minhoquinha com ela, com a luva limpa, como eu falei na última aula, e aplica no bordo incisal, adaptando ela abaixo daquela parte translúcida do GT, certo? E sobre tudo isso, a camada de esmalte cromático que a gente escolheu, que pode ser um esmalte de cor, um A1, um A2, um A3. Em geral, ele vai ter ou a mesma cor da dentina escolhida ou um tom mais claro. E tá aqui o dentinho, pronto, né? Um pouquinho mais quadradinho, mas a cor ficou bem aceitável, bem bom. Podia ter feito os mamelos mais quebradinhos na incisal para dar o suco de desenvolvimento, que até estava acontecendo no slide da esquerda, mas tudo bem, no acabamento acabou tirando ali um pouquinho, mas ficou bem legal. O importante é que vocês entendam a técnica indireta e esse processo de 2 consultas. Bom, o paciente tem sensibilidade na primeira consulta, porém eu quero fazer a técnica da matriz. Ok. Coloca um ionômero de vidro sobre toda aquela dentina, não precisa nem anestesiar o paciente, encaminha ele para casa, molda, faz o enceramento, o resinamento, molda com silicona, corta a guia e na próxima sessão remove o ionômero e restaura o dente sob anestesia. Falamos já um pouquinho de colagem, mas eu vou contar para vocês esse caso, que é um caso muito engraçado, assim, que eu conto em todas as aulas. Esse guri, enfim, era meu paciente. Isso já faz mais de... Sério, deve fazer em torno de uns 15 anos, tá? Eu era recém-formada, os primeiros anos de formado. E ele era meu paciente, até ele é primo do Newton ali da pediatria, não sei se vocês conhecem o Newtinho, lá da pós-graduação da pediatria. E foi muito engraçado, porque ele ia viajar para a Itália para fazer um intercâmbio de 1 ano. E ele estava fazendo uma despedida com os amigos, um dia antes, uma noite antes do embarque. Aí eu estava num churrasco aqui, né, e tal, e 1 da manhã me liga a mãe dele chorando, desesperada, porque o João
bateu na porta porque tinha bebido com os amigos e deu de cara na porta e fraturou o dente porque amanhã ele vai para a Itália, porque não sei o que, parará. Eu, calma. Tá sangrando o lábio, não sei o que, eu, calma. Respira, organiza as coisas, pega o fragmento, que é muito importante, coloca em leite ou água. Eu não vi se tinha acometido o ligamento periodontal ou não. Deixa hidratado e leva até o consultório. Vamos para o consultório. Bom, o paciente aqui, eu aqui, chego no consultório, que antigamente meu consultório era bem pequenininho, chego lá no consultório, para abrir a porta tinha umas 10 pessoas da família. Tinha o pai, a mãe, a primalhada toda, o Newton, enfim. Primeira coisa, só entra na sala de atendimento eu e o paciente. Na sala de espera, que era assim, ficou todo mundo abarrotado na sala de espera. Paciência. Passa o paciente, respira e conversa sobre toda aquela lista que eu até sugiro para vocês terem aquele protocolo de perguntas prévias à colagem ou à restauração de um trauma. Pergunta tudo, como foi o trauma, onde, era sujo o lugar, não era sujo, parará. Examina os tecidos moles, acalma o paciente, vê se tem que suturar. No caso, não tinha. Então, o que a gente faz? Para a colagem dar certo, o segredo do sucesso de uma colagem é como se fosse um quebra-cabeça. O fragmento ele tem que estar bem adaptado ao remanescente dental. Então, eu voto em não fazer o capeamento pulpar, que muitos endodontistas diriam para fazer, e fazer o selamento total com uma ótima adaptação da peça. Porque tem duas correntes. Uma mais dos endodontistas, mais biológicos, que é aplicar um hidróxido de cálcio, um MTA, seja o que for para capeamento, no dente remanescente, fazer uma canaleta no fragmento e colar. Só que aí você acaba perdendo a adaptação. Não tem um selamento totalmente perfeito. E uma tendência da dentística de que uma necrose, uma pulpite vai evoluir se você não tiver um selamento perfeito. Então, foi o que eu fiz nesse caso. Eu limpei, fiz um isolamento, apliquei ácido e adesivo, tanto no fragmento quanto no dente, uma resina flow, da cor que eu selecionei do dente, e fiz a fotoativação. Até hoje tá em boca. Todo mundo fala, mas por que tu é milagrosa? Porque tá em boca, assim você ganha o paciente, né? E você permitiu que o paciente permanecesse com o seu próprio esmalte, com a sua própria dentina, que é muito difícil da gente reproduzir. Ainda mais no caso desse guri, que tinha uma incisal totalmente trabalhada, por Deus, né? Com bastantes tons cinzas e brancos. Tá? Bom, entenderam? Classe 4, alguém tem alguma pergunta? Tá, vamos ver o tempo que tá aqui. Bem tranquilo. Agora a gente vai falar um pouquinho. Bom, já falamos de classe 3. Tá? Vocês viram que a filosofia de tratamento e restauradora, ela basicamente é a mesma, que vem vindo lá da classe 3, passando pela classe 4, passando pela colagem e agora fechando o diastema, tá? Que é baseada na adesividade, acreditar na adesão. A adesão sobre esmalte é uma adesão mais forte que a gente possa ter. Para vocês terem uma noção, a adesão, mudando um pouco de material, de uma cerâmica sobre esmalte, ela chega a uns 30 e poucos MPAs. A gente fez um trabalho, eu fiz um trabalho com Mota, com a Maria, com o pessoal do pós, e dá em torno de, achamos 30 e tantos MPAs de colagem de uma cerâmica que é condicionável como um dente, num dente com resina no meio, com cimento resinoso no meio. Para você ter uma noção, o limite amelo-dentinário, se eu quisesse abrir ele, ou seja, arrancar o esmalte da dentina, eu preciso de 50 MPa. Ou seja, uma colagem de um material
é quase que, não quase, mas se aproxima muito, muito favoravelmente à resistência coesiva do próprio dente. Então a gente tem que acreditar na adesão para ser conservador. Então é conservadorismo e hibridização, certo? Preparo sempre o mínimo possível de invasão no tecido, de remoção de tecido e acreditar na adesão, tá? Vocês não vão me ver nunca botar um pino em dentina, por exemplo, porque eu vou ter que remover tecido dentário para colocar aquele pino para dar uma retenção mecânica que eu não preciso, visto que a resistência de união ao esmalte e à dentina é bastante alta hoje em dia, com a tecnologia dos sistemas adesivos, tá? Bom, então vamos fechar um diastema. Qual é o primeiro passo? Bom, proporção. Então eu vou pegar um paquímetro, eu vou pegar um instrumento de um compasso, ponta seca, algo que eu consiga medir. O ideal é eu medir o próprio incisivo central para ver se a proporção dele está em mais ou menos 80% entre largura e altura, que é a média das pessoas. Nesse caso, eu não teria muita alternativa, porque ele iria querer fechar de qualquer maneira e iria ficar bom de qualquer maneira, tá? Mas se fosse um caso muito diastemado, esses dentes já ficariam muito largos se eu fechasse o diastema só no diastema, só às custas dos centrais. Então, às vezes, quando eu tenho um diastema enorme e os centrais vão ficar praticamente quadrados, eu tenho a opção de usar um alinhador ou alguma coisa de orto que distribua esses diastemas entre centrais e laterais e caninos, para que eu divida bem a aplicação da resina e fechamento de todos os diastemas de forma harmônica. Nesse caso, é mais simples. Então, eu pego um instrumento de medida, nem que seja uma sonda milimetrada, mas eu indico muito o compasso de ponta seca ou o paquímetrozinho. Meço, vamos dizer que, bem simples, tenha 2 milímetros. Quantos eu tenho que colocar num e quantos eu tenho que colocar no outro? Óbvio que um em um e outro em outro. Experiência própria. Fechar diastemas ao mesmo tempo só dá confusão. Eu não consigo. Acaba um ficando convexo, o outro ficando côncavo, o ponto de contato proximal não fica legal. E às vezes gruda uma coisa na outra, uma confusão. Então, o que eu prefiro, já que é um tratamento a longo prazo? Fiz isso, próximo passo, selecionei a resina composta, antes mesmo de colocar esse afastador, para um isolamento relativo, que eu gosto muito no fechamento de diastema. Tá? O que eu faço? Seleciono cor. Então, seleciono, esse caso, até esses dentes são mais monocromáticos, então, de repente, eu poderia selecionar uma dentina da mesma cor que um esmalte, só que a dentina vai servir para uma primeira camada, mas no meio da face proximal, para fazer aquele mascaramento do fundo escuro da boca, para não ficar cinza e continuar como se fosse quase que um espaço. Então, quanto maior os diastemas, maior que 1 milímetro, por exemplo, eu preciso usar uma dentina para mascarar o fundo escuro, segue o mesmo princípio da restauração classe 4 e da restauração classe 3, para que não apareça, para que não fique cinza. Se eu tenho diastemas minúsculos, pequenos, de até 1 milímetro, eu posso tranquilamente empregar uma resina só de esmalte. Muito mais fácil de se trabalhar. Mas nesse caso eu empreguei dentina e esmalte. Fiz o isolamento, fiz ataque ácido sobre esmalte sem bisel, sem preparo, não é necessário, eu posso ser o máximo de conservadora possível e deixar um leve sobrecontorno terminando em 0 no terço mais mesial da face vestibular, com um pincelzinho, espalhando bem, primeiro uma espátula e depois um pincel, com um modelador de resina para me ajudar. Aplico a primeira camada de dentina, essa não preciso me esmerar muito, é mais para bloquear o fundo da boca, em um único incisivo central. Então eu faço esse primeiro de dentina, depois eu faço a camada mais superficial com a resina de esmalte, e aí sim eu vou adaptando sobre a mesial da face vestibular. Percebam que
tem uma coisa preta dentro da gengiva, essa coisa preta é um fio retrator, porque quando eu estou trabalhando com fechamento de diastema, eu preciso entrar um pouquinho com o perfil, sair um pouquinho da gengiva no perfil da emergência da resina, para que não fique um degrau, e sim venha um perfil mais suave para não acumular placa. O grande erro dos profissionais, mais frequente, assim, é o degrau cervical no fechamento de diastema. E para isso, as espátulas convexas finas me ajudam a ter essa saída suave e convexa já da cervical. Tá? Então, a primeira coisa que eu faço é uma aplicação do condicionamento ácido, isolando o dente vizinho com uma Teflon. Depois, o sistema adesivo, eu não popo em ácido e adesivo, porque se eu puxar a resina, como eu falei na outra aula, sobre um tecido que não foi condicionado e não foi aplicado adesivo, eu terei um manchamento ou até mesmo uma infiltração naquela região e o trabalho vai ter que ser repetido antes, ou polido antes, ou feito um acabamento antes, enfim. E vou aplicando então, olha ali a espátula fina, ó, você quase não enxerga no slide a espátula, tá? E vocês têm essa espátula, já deixa separado, acho que lá de materiais dentários. Para quem não tem e gosta e quer investir numa para vida, para mim a melhor é a espátula amarela da Safident. Safident é com S-A-F-I-D-E-N-T. Safident. Safident da Cosmident. Tá? Melhor espátula que tem. Bom, custa R$300, eu não quero a Safident. Ok, tem muitas similares no mercado. São aquelas espátulas que tinha verde e tinha amarela no slide da aula passada, tá? Então, fiz a aplicação, ó, ela lá da dentina bem na proximal. Como eu tenho espaço para entrar a espátula, é barbada essa primeira aplicação. Uma coisa vai ajudar a outra. Quando eu faço a primeira aplicação no primeiro dente, eu tenho espaço. Eu posso fazer ele perfeito. Quando eu faço a aplicação no segundo dente, eu tenho um anteparo do primeiro para fechar meu ponto de contato. E isso é super favorável. Porque todo ponto de contato que eu fecho é interessante ter um anteparo. E se eu faço ao mesmo tempo, eu vou aplicando aqui, e uma hora eu não consigo, eu não tenho uma coisa rígida para pressionar contra. Então eu me confundo bastante. E até em termos de proporção de distribuição da resina, que nunca fica exatamente igual. Então, aplicação do esmalte e pincelamento desse esmalte sobre o esmalte vestibular. Vamos ver o tempo que a gente tá aqui. Ok. Bom, então, eu fiz essa aplicação grosseira, ó. Vocês não enxergam degrau na cervical. Olha lá a cervical. Parece bem adequada. Com certeza tem, e sempre terá, um degrauzinho que eu vou ter que resolver no acabamento. Ou com uma pontinha multilaminada, ou com uma granulação fina diamantada, ou até mesmo com disco Soflex, ou com bisturi, com alguma coisa. Mas eu já tento construir ela de forma suave. Feito isso, eu apliquei, então eu vou lá medir de novo. Se eu medir de novo e bingo, falta 1 milímetro, eu tô certa. Falta 1 milímetro. Eu vou lá e aplico 1 milímetro no vizinho e era isso. Não, eu pus demais. Ok, tranquilo. Até bom, e a gente sempre faz, de entrar com um disco Soflex, um disco de lixa, no final da confecção dessa primeira resina, para a gente melhorar a proporção, se for o caso, e para a gente remover aquela última camada que foi inibida pelo oxigênio e tá ali cheia de radicais livres para colar a próxima resina, para evitar uma união desses dois incisivos centrais. Então eu vou lá, ajusto o meu tamanho com um disco de lixa, tanto em formato, convexidade, quanto em proporção. Isolo esse que eu fiz e toco ficha no vizinho. Tá? E segue o mesmo esquema. Tá? Coloco a fita Teflon, aplico o ácido no vizinho, adesivo
e a mesma aplicação das resinas compostas. Por que essa foto lateral? Para verificar como está suave a saída do perfil de emergência da gengiva, tá? Então isso é bastante importante. No final de um fechamento de astemas, eu tenho que passar o fio dental e entrar ele dentro da papila, de um lado e de outro da papila, abraçar o dente em questão, puxar ele para baixo e ele não rasgar. Olha lá, ó, bem natural. Uma dica é que as cristas proximais dos dentes anteriores sempre tem uma tendência para um pouquinho mais claro. Por quê? Porque nas cristas proximais tem mais esmalte, mais quantidade de esmalte. Então, se eu tiver na dúvida de uma cor, que eu pegue para fechar um diastema mais clarinha, tá? Agora eu quero mostrar um outro caso para vocês, que eu vou abrir nesta apresentação aqui. Mais um caso da integradinha, né? Então, do 11 e do 22, resinas velhas, manchadas. O que a gente faz quando as resinas começam a falhar? A primeira coisa, a gente não sai trocando, a gente tenta um polimento. Nesse caso, seria um pouco difícil a gente resolver totalmente o caso estético com um polimento, visto que o formato delas não está adequado, não está legal. Então, o que a gente faz? Nesse caso, como a paciente já está vivendo assim e está bem assim, a gente molda o paciente, no caso, esse paciente de 14 anos, molda ele e leva para casa para fazer um enceramento, ou faz na clínica o enceramento ou o resinamento. Feito isso, a gente copia esse modelo, a parte palatina, para ter a referência palatina e incisal, e traz na segunda sessão para realizar a restauração. Na primeira ou na segunda sessão, com o dente hidratado, eu já selecionei a minha resina, que no caso, na época, foi uma Carisma incisal e uma Four Seasons, que nem existe mais, que é da Evoclar, que hoje é comparável a uma Empress Direct, uma dentina B2 e um esmalte B2, o mesmo, então, cor para dentina e esmalte, e um corante branco. Por que um corante branco? Porque quando tem essas estrias hipoplásicas, essas estrias mais brancas, como vocês veem na cervical, se a gente pincelar um corante branco antes da última camada de esmalte, ele dá exatamente essa sensação. Se a gente não usa o pigmento, num caso desses, ou uma resina bem clara, parece diferente o dente, porque todos seguem o mesmo padrão. Então, tá aí o enceramento. Aí o enceramento, a gente tem uns 4 minutinhos, eu acho, 5 minutinhos. A cópia desse enceramento por trás, não precisa copiar inteiro, é por trás. A gente pega o modelo e vai fazendo isso aqui com a silicona, para copiar bem a concha palatina e a incisal. Pega um bisturi lâmina 12 ou lâmina 15, lâmina 12 é mais fácil, e corta bem no meio da incisal. O preparo aqui, o único preparo que teve foi a remoção das resinas antigas. Colocação da guia, isolamento. E olha lá, ó. A aluna poderia ter aplicado um pouco mais de esmalte da concha palatina para fechar as proximais. Não o fez. Não tem problema. Tá direitinho. A inclinação é a parte mais difícil. E está adequada. Agora, eu vou aplicar a minha dentina para eu não forçar esse fragmento ele se soltar. E depois da minha dentina, quando a coisa estiver mais sólida, eu vou entrar com uma minhoquinha em cada lado e vou confeccionar as proximais. Ó, olha lá. Olha o corante da Care branquinho, ó. Olha lá o corante.
Vocês estão vendo que o corante eu estou aplicando antes do último incremento, que será um esmalte. Por que que eu estou aplicando antes? Porque eu preciso cobrir esse corante, visto que um corante nada mais é que uma resina fluida, mais fluida ainda, como se fosse um adesivo com cor. Então, ele não tem muita carga, ele sofre desgaste, principalmente em faces oclusais. Então, é bom que ele sempre esteja coberto por algum esmalte. Nem que, se eu quiser um corante mais agressivo, mais forte, eu cubra com esmalte totalmente translúcido. E tá aí, então, o resultado final. Olha que legal que a gente manteve no meio do dente aquele manchamento branco. Imagina vocês se só tivesse resina, sem característica branca. Ia ficar todos os dentes brancos e o lateral e o central com cor normal de dentina esmalte. Ah, não é o caso. Então, outra, anatomia. Os dentinhos dele eram todos desenhados, todos craqueladinhos na incisal. Se eu não mantenho essa anatomia ali, ó, copiando os irmãos, como por exemplo o lateral esquerdo, eu copiei exatamente o lateral direito, eu não tenho naturalidade. Se eles fossem retos, como eu mostrei o outro caso do outro menino, aquele que tinha os centrais mais pronunciados, não fica totalmente natural. Então, na hora do acabamento, a gente não pode fazer isso aqui no central, a não ser que ele seja desgastado, seja reto. Então, a ideia da dentística, a ideia da naturalidade é o que eu falei para vocês. Não é nem acertar cor, é acertar forma, é saber ler o dente, é pegar um lápis, e eu vou mostrar para vocês isso na aula, e riscar as arestas para ver o tamanho da área plana e o tamanho da área, ou seja, o tamanho da área que reflete luz e o tamanho da área que absorve luz nas proximais, para que a gente faça bem adequados os dentes e acerte o resultado final. Tá legal? Enfim, era isso que eu tinha para dizer para vocês sobre as aulas de resina composta em dentes anteriores. Fica de novo aqui o meu celular para qualquer dúvida no WhatsApp, que é 91332020. E o meu e-mail, caso queiram por e-mail, que é jutavar@terra.com.br, tá? Beijo para vocês.